Graças a Deus, mais uma ministração da parte do Senhor ao seu coração. O livro Esther, o capítulo é o 3, começando, ele já vai dizendo assim: passados esses acontecimentos, o rei Assuero Xerxes engrandeceu diante de todos a Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, exaltando em dignidade, ele concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, seus colegas. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Ramã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então vejam, não honrar o mundo, né? Não honrar ao homem, né? Mas antes honrar a fé. Então Mardoqueu, ele não se curvava. Ele não se curvava por ter convicto no coração dele em não desagradar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E sabemos que esse Deus manda o seu Filho unigênito, a palavra viva, a qual, pela palavra, todo aquele que nele crê pode viver eternamente. E a palavra é o Deus conosco, e reverenciar a Deus importa muito mais do que atender aos desejos e vontades do coração do homem, né? Então, alguns oficiais do rei que estavam à porta do palácio observaram a atitude de Mardoqueu e então o questionaram: por que motivo desobedeces à ordem do rei? Questionando, visto que lhe indagavam sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não lhes dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Ramã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado pelo fato de ser judeu, ou seja, se por ele ser judeu ele não precisa fazer tais coisas, está liberado, entende? Então assim acontece aí fora, né? Ou às vezes até dentro de casa, em alguns lugares. As pessoas, elas... mas por ser cristão tem uma lei que não precisa? Tem uma lei que ele não é obrigado a fazer isso pela fé que ele tem? E às vezes não tem essa lei, né? Não tem esse decreto real que você está desobrigado a cumprir tal exigência porque você é cristão. Mas mesmo assim, Mardoqueu não se curvou. Então importa honrar muito mais a Deus, né, do que o homem. Porque quem honra a Deus é justificado pela palavra de Deus. Agora, quem honra o homem é justificado por quem? A mesma lei que em momento ajuda o homem é a lei que condena, né? Mas a lei que é divina, aqueles que creem em Jesus Cristo são justificados e absolvidos da condenação, tanto divina e quanto libertos da mão do homem, né, que condena. Então o homem, ele pode dizer uma coisa agora e fazer outra depois. E é sujeito a falha, até pela própria mente, que esquece do que disse e que Deus te dê boa memória. Mas Deus não falha, e aqueles que reverenciam a palavra de Deus, a Jesus Cristo, são honrados por Deus. Quando Ramã constatou que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Ramã procurou uma maneira de matar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então aquele homem ficou indignado, né? Ele ficou com uma ira tão grande, uma indignação tão grande, que ele queria exterminar o povo de Mardoqueu, né? Então, veja, mas nos próximos capítulos Deus vai mostrar a potente mão de Deus a favor daqueles que amam o seu nome, daqueles que defendem a palavra de Deus em seu modo digno de proceder, né? Mardoqueu não era aquele homem que apenas falava Amém, Amém, Elohim, Adonai,
Yahvé, não, Mardoqueu, no íntimo coração, dentro, no seu interior, ele amava Deus. Ele reverenciava, ele temia o Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos. Então não importa a ira do inimigo, ele continuou reverenciando a Deus e não ao homem. A Deus em primeiro lugar. Deixando esse lugar no coração dele para Deus. E Deus vai ser revelado nos próximos capítulos, né? Que Deus é com Mardoqueu. Vamos continuando a leitura para ver mais um pouco do que nos tem esse capítulo 3 a revelar. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero-Xerxes, no mês de Nissan, ou Abib, aproximadamente entre março e abril, lançaram isto é, sorte diante de Ramã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício para executar o plano do extermínio. E o Pur indicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. E Ramã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reinado, cujas leis e modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Se for do agrado do rei, decreta que sejam imediatamente aniquilados, e eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar que eles serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Financiar aqueles que seriam responsáveis, né? Ou seja, tem pessoas que até pagam, né? Que elas investem do dinheiro delas, do tempo delas, do esforço delas para ir contra a fé, né? Para ir contra aquela pessoa que ama Deus. E parece que vai indo de vento em polpa, né? Parece que ela vai levando aquela palavra e o outro vai aceitando. E assim, parece que tudo está dando certo no começo. Mas não fique com Cristo, crê no Senhor, crê na palavra, devolver com o bem, né, o mal que estão te fazendo, porque os que ficam no bem perseveram no Senhor e são ajudados pelo Deus de amor. Vai mostrando, vai vendo. Considera as palavras e vamos lá? Então ele queria patrocinar, né? Veja só, considerando as palavras e a proposta que ouvira, o rei tirou o anel, selou do dedo, entregou a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e declarou: conserva teu dinheiro contigo e para teus fins. Quanto a este povo, é teu. Faze o que quiseres. Sendo assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas e assistentes do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem cartas no idioma e no modo de escrever de cada povo aos sátrapas, nobres governadores persas do rei, aos representantes do império nas várias províncias e aos chefes de cada povo, tudo escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por correios mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar, eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres e jovens idosos, sem exceção, e de saquear todos os seus bens, tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do mês, o 13º do 12º mês, ao mês de Adar. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem todos prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiram às pressas e o decreto foi
anunciado em alta voz para toda a cidade de Suzã. O rei e Ramã assentaram-se para beber. Entretanto, a cidade de Suzã estava sobre grande aflição e horror. Então você veja, às vezes o inimigo está comemorando, né? Foi de vento em popa, deu certo, não precisou nem investir muito, que toparam tudo aquilo e estão conspirando a teu favor. Você sente que estão contra você. E o teu inimigo agora folga para festejar ali a tua derrota, né? Ele está festejando. Mas não creia. Reverencia Deus e Deus é contigo. E os próximos capítulos dessa história serão de alegria e de paz e de fé. O teu inimigo não há de prevalecer contra ti. Deus é contigo ao reverenciar o nome de Jesus, ao continuar firme na palavra. Não desista, pois bem sabemos que os próximos episódios, os próximos capítulos daqueles que servem a Deus e perseveram na palavra de Deus, bom, os que assim fizeram foi de sobremaneira alegria e podem viver eternamente e permanecer na glória de Deus ao estarem firmados no que Deus manda. Ser perseverante, continua resistindo à carne, resistindo aos desejos, resistindo às tentações, resistindo ao mal, perseverando na palavra do Senhor. Mas isso em oração, clamando para que Deus te dê essa força, clamando para que Ele te mantenha na humildade e clamando para que a sabedoria cresça e você diminua, para que você haja com sabedoria, para que você não devolva mal por mal, clamando ao reverenciar a palavra de Deus, clamando ao Senhor, pois Ele é contigo nesse assunto, pois Deus é fiel. Então, por mais que o inimigo está comemorando a tua derrota, o inimigo está festejando, o inimigo está folgando, na presença daqueles rei, né, que diz aqueles que se governam a si mesmo, que não são dominados por outros, ou seja, pessoas que não estão sob o domínio da verdade. Você fala, mas como é que pode agir assim, desse jeito? Como é que pode ser tão dessa maneira, né? Mas também, veja, uma pessoa que não teve conhecimento da verdade naquele momento como você teve, e não está tendo a oportunidade que você está tendo agora de contar com o verdadeiro Deus, com o Deus que te livra da aflição, com o Deus que te livra do açoite, da língua e da infâmia, e te conserva em amor e em vida, o Deus que te mantém firme e forte. Curvar-se a Deus e ficar de pé diante do inimigo é a palavra. Pai seja contigo, que assim seja em tua vida. Amém.